Olá, sou Ricardo Dorigueto, otorrinolaringologista dedicado aos estudos da tontura. Minha área chama-se otoneurologia. Otoneurologia se dedica ao estudo do labirinto e suas conexões com o sistema nervoso central. O labirinto é um órgão sensorial que percebe as sensações de audição e as sensações de posição da cabeça e sua movimentação da cabeça no espaço e informa ao sistema nervoso central, que é o cérebro, nosso senso de equilíbrio. Ele não faz isso unicamente, ele faz isso com outros sensores, por exemplo, a visão, por exemplo, a nossa propriocepção, que é a nossa sensação da nossa percepção do corpo no espaço. Então o labirinto, a visão e essa propriocepção, ele acaba percebendo o nosso contexto sensorial e acabam desencadeando reações que nós podemos ficar em equilíbrio, que nós possamos ficar equilibrados, né? Então, na otoneurologia, nós nos preocupamos com todas as doenças que causam tontura, ou desequilíbrio, ou perda da audição. A maioria das doenças do labirinto, elas são desencadeadas por problemas periféricos, que são no próprio labirinto. Essas doenças são doenças como a vertigem posicional, que soltam os cristais do labirinto, são doenças do metabolismo, do organismo inteiro, que pode afetar o labirinto, como diabetes, às vezes pressão alta, que afeta o labirinto, mas também essas doenças podem ser provocadas por doenças do sistema nervoso central, que são doenças neurológicas, por vezes sérias, que acometem nossos pacientes. A grande importância da otoneurologia é o fato de que um sintoma único, tontura, muitas vezes ele representa coisas periféricas, coisas do labirinto, e outras vezes representam coisas do sistema nervoso central. Então é importante que o paciente passe por uma consulta, por uma análise de um especialista, para avaliar se essa tontura, que o paciente geralmente pensa que tem labirintite, na verdade se ele não tem doenças neurológicas mais sérias. Labirintite é um termo popular usado pelos pacientes para descrever muitas vezes que ele está com tontura. Então é usado de maneira imprópria pelos pacientes e nós médicos entendemos quando o paciente fala estou com labirintite, na verdade ele quer dizer que está com tontura. E cabe a nós discernir se ele está realmente com uma doença do labirinto ou uma doença do sistema nervoso central. Bom, as principais doenças que comprometem os idosos no questão da otoneurologia, elas são doenças comuns que acometem a população normal, a população adulta. E quando a gente fala qual causa para isso, a gente tem as doenças em geral, né? Doenças infecciosas são possíveis de causar doença do labirinto, doenças tumorais são possíveis de comprometer o cérebro e imitar uma doença do labirinto, doenças do metabolismo também. E existem inúmeras doenças. A gente tem uma frase citada em alguns livros brasileiros e internacionais que fala: o labirinto é um sentinela do organismo. Então ele percebe muitas vezes coisas que estão incomodadas longe dele mesmo. Então ele pode perceber, por exemplo, que a pessoa vai ter um diabetes antes mesmo dos exames laboratoriais perceberem isso. E aí ele consegue ser essa sentinela que faz a gente identificar doenças depois que a gente procura isso. E junto com esse fato de serem as mesmas doenças, existe o fato ainda do idoso ser um colecionador de idade, um colecionador de doenças pregressas que aconteceram anteriormente, e soma o fato da degeneração do próprio órgão. O órgão nosso degenera com o tempo, assim como a gente perde a visão ao longo do tempo, nós perdemos a função do labirinto. E o grande risco para esse paciente primeiro, o risco do diagnóstico, né, o diagnóstico errado, né, a gente tem que tratar o labirinto sabendo o que o paciente tem, e as consequências do sintoma de tontura e desequilíbrio com as atividades de vida diária, por exemplo, com risco de queda, né? A queda é um sinal clínico, é uma condição clínica que gera medo no paciente, incerteza. Às vezes ela causa lesões de fraturas que acabam sendo um fator complicador da saúde do paciente e que limita ainda mais o problema do labirinto dele. Então a gente quer evitar as quedas,
né? Esse é o principal fator. Além do fato do mal-estar da tontura. A tontura é um sintoma indesejado, que vem muitas vezes acompanhado com náuseas, vômitos, sudorese, palidez. 85% do diagnóstico de tontura é realizado com anamnese, que é uma conversa entre o médico e o paciente, e o exame físico, quando o médico coloca a mão no paciente para examinar, né? E em 15% nós precisamos de exames complementares para auxiliar o diagnóstico. Além de auxiliar o diagnóstico, esses exames são importantes para o registro da própria doença, para posteriores análises. Então esse paciente ele passa por algumas etapas na consulta. Primeiro, o que nós achamos que ele possa ter baseado com a conversa. Depois, identificação da lesão do labirinto com os exames otoneurológicos, os exames eletrofisiológicos, com os exames de imagem. E depois, numa outra camada de abordagem de clínica, nós começamos a tentar identificar o que provoca isso. Se é um estresse emocional, se é um diabetes. Quer dizer, a gente tem 3 etapas de diagnóstico que a gente classifica como diagnóstico sindrômico, é o cérebro ou o labirinto. Diagnóstico etiológico, qual o nome da doença. E o diagnóstico dos agravos de saúde. O que posso mudar nessa vida desse paciente, nos hábitos do dia a dia, o que posso mudar no estilo de vida, o que posso mudar nos hábitos alimentares, que eu possa ajudar esse paciente. Bom, o tratamento do paciente com tontura, ele aborda alguns aspectos diferentes. Por exemplo, ele aborda o que a gente chama de múltipla abordagem terapêutica. Essa múltipla abordagem terapêutica o que é? Tentar achar a causa desse paciente estar com tontura. Se a gente identifica essa causa é atacada. Muitas vezes é uma infecção, é uma doença circulatória, é uma doença emocional. A gente vai tentar atacar a causa. Um segundo fator importante nesse tratamento é o tratamento sintomático, é aliviar o sintoma do paciente, para levar a qualidade de vida para esse paciente. Então a gente faz uso de medicamentos para isso durante as crises. E muitas vezes medicamentos preventivos, para prevenir crises futuras. A terceira grande vertente do tratamento é dar ao paciente informações de hábitos de vida e hábitos alimentares que favoreçam que essa doença do labirinto, essa tontura, não se torne recorrente na vida do paciente. Existe a reabilitação do equilíbrio corporal ou também a reabilitação vestibular. A reabilitação vestibular usa o princípio fisioterápico, o princípio médico de que se eu treino a dificuldade, eu desencadeio uma facilidade. Né? Todo mundo já passou por isso quando tentou andar de bicicleta. Foi difícil aprender, mas depois que esse mecanismo fica internalizado no sistema nervoso central, é automático andar de bicicleta, assim como é automático para a gente andar. A gente quer, com esse treinamento chamado reabilitação vestibular, automatizar a dificuldade do paciente para a dificuldade virar facilidade para esse paciente no dia a dia. Existe o tratamento cirúrgico, que é reservado a poucos pacientes, né? 0,5% até menos disso dos pacientes com crise de tontura, nós utilizamos o tratamento cirúrgico. Muitas vezes esse tratamento cirúrgico é usado para tonturas incapacitantes, que o paciente não consegue resolver com essas outras abordagens anteriores que foi comentada. Então nós pedimos o paciente para tentar fazer as abordagens menos invasivas, para depois a gente tentar abordagens cirúrgicas. Um dos tratamentos cirúrgicos seria destruir o labirinto para que ele não irrite mais o paciente, então ele gera alguns problemas de equilíbrio, mas pelo menos o paciente não teria surtos de tontura incapacitantes. Bom, 2 dicas eu dou para os idosos que estejam preocupados em não ter doenças do labirinto posteriores. Hábitos bons, né? O paciente com doenças do labirinto ele não pode ficar exposto a hábitos nocivos de vida e deve ficar, na medida do possível, treinar o labirinto. O que é treinar o labirinto? Treinar o labirinto é viver mexendo a cabeça, fazendo tudo o que você quer fazer, porque o labirinto é um sensor muito parecido com reflexos musculares, por exemplo. Se eu não uso o músculo, eu não tenho o músculo quando eu precisar. E se eu não uso o labirinto, se eu não faço um movimento de cabeça no dia a dia, se eu não faço o que preciso fazer para o labirinto funcionar, esse labirinto não é treinado. Então não deixem de treinar o seu labirinto
se movendo no dia a dia.